Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Negócios na Pauta. O mercado financeiro é um ambiente dinâmico, onde investidores tomam decisões estratégicas visando lucros e crescimento de capital. No âmbito das finanças corporativas, o papel das ações e dos dividendos figura como um dos pilares na avaliação da saúde financeira de uma empresa. As ações representam a propriedade parcial de uma empresa e são fonte de capital para seu desenvolvimento. Os dividendos, por sua vez, são a parcela do lucro distribuída aos acionistas como forma de remunerá-los pelo investimento. A relação entre ações e dividendos é crucial, pois reflete a capacidade da empresa em gerar lucros e recompensar seus investidores. Investir em ações com um potencial de distribuição de dividendos consistentes pode ser uma estratégia atrativa para os investidores em busca de renda passiva e estabilidade. Em síntese, o equilíbrio entre ações e dividendos é fundamental para uma visão holística sobre a performance financeira de uma empresa e sua governança. O recente anúncio do governo federal de que a Petrobras não iria distribuir dividendos extraordinários, além do limite mínimo estipulado por lei, causou uma queda acentuada dos valores das ações da empresa e iniciou um debate sobre os riscos de sua governança. Mas, afinal, o que está em jogo? Se quer saber mais sobre este assunto, fique conosco, porque Negócio na Pauta está só começando. O mercado de ações é um indicador crucial da saúde econômica de um país e um reflexo da dinâmica entre investidores, empresas e o ambiente global. Os investidores são constantemente desafiados a equilibrar lucros com riscos em um cenário de mudanças rápidas e informações abundantes. A crescente interconectividade global trouxe à tona a necessidade de uma compreensão mais profunda dos mercados e das implicações de decisões de investimentos. Além disso, a ascensão de negociações algorítmicas e inovações financeiras está redefinindo a estrutura e o comportamento do mercado. Em última análise, o mercado de ações não é apenas um local de transações financeiras, mas um reflexo da complexidade e interdependência da economia moderna. A capacidade de interpretar e reagir a essas dinâmicas é essencial para investidores e analistas em um ambiente cada vez mais desafiador e dinâmico. No Brasil, o governo federal ainda tem participações acionárias majoritárias ou significativas em grandes empresas como Vale, Eletrobras e Petrobras. E as decisões de governo sobre essas empresas afetam sua governança e o retorno de investimentos de outros acionistas. A distribuição de dividendos aos acionistas em 2024 parece ser o debate do momento. Bem, para falar sobre este assunto, estamos aqui em estúdio com o Wagner Matos, que é analista financeiro e comentarista de economia em TV e rádio, e Júlio César Barbosa, que também é analista financeiro, economista, também escritor. Boa noite a vocês dois. Wagner, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Sempre que a gente fala de economia, a gente tem que trazer os craques da cidade, e o Wagner é um deles aí. Boa noite, Wagner. Boa noite, Arthur. Eu agradeço novamente o convite. É sempre uma honra em estar participando aqui, estar esclarecendo os assuntos que envolvem a nossa economia, o nosso setor produtivo. E, meu amigo, eu estou sempre à disposição de você e ao seu público. Legal. Bem, o Júlio é autor desse livro aqui, que é Estratégia de Investimento em Bolsas de Valores, é exatamente o assunto que nós vamos falar. E atua também no mercado financeiro como analista de investimentos pela sua própria corretora, não é isso? É, XP Investimentos. Ah, pela XP, você é Sou um assessor. Um assessor da XP. Isso. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui, Júlio. Seja muito bem-vindo. Tá, muito obrigado, eu que agradeço. E estamos aqui para contribuir e trocar ideias, né, a respeito do mercado de ações. Vamos lá, a gente já tratou, acho que há 2 anos atrás, sobre esse assunto de bolsa de valores, mercado de capitais, e a gente está voltando a falar nesse assunto agora, porque nos últimos meses aí houve bastante ruído com relação a algumas empresas que têm um peso muito forte no índice Bovespa. E aí vamos tentar ser um pouco aqui nos primeiros blocos didático, né, sobre esse assunto.
Mas as pessoas, quando ouvem falar de Bolsa de Valores, elas, de forma geral, elas associam esse assunto a um cassino, a um jogo de azar. Mas é uma forma de investimento em renda variável que já está consolidada no Brasil. E há muito mais tempo em países que são mais desenvolvidos economicamente. É uma boa forma de ter bons retornos, investir em ações de empresas que são bem geridas, né? E que apresentem lucros também. E sendo assim, o mercado de ações no Brasil já é um investimento seguro e de bom retorno na avaliação de vocês? Bom, seguro, regulamentado mas a gente tem uma grande influência sobre a política, né? Então a política acaba interferindo em determinados setores e isso acaba refletindo no faturamento de determinadas empresas. Aquelas que estão mais voltadas à exportação, elas têm essa independência e também tem uma moeda forte atrelada. E isso garante uma rentabilidade e uma previsão bem mais longa para essas empresas. Aquelas que dependem do mercado interno, então depende muito da nossa economia interna, de como anda também a situação da nossa economia em geral, porque querendo ou não, se a nossa economia vai bem, a gente tem um resultado nessas empresas que são listadas em bolsa. Se elas têm uns bons resultados, aí você tem a valorização das ações. Bem, a gente fala do índice Bovespa, né? E tem outros índices como o SP500 nos Estados Unidos, o índice Nasdaq, vários desses índices. Mas o índice Bovespa é muito concentrado, né? Ele está em poucas empresas, relativamente, se não me engano, são 50 empresas. E qualquer perturbação, né, nos valores dessas ações acabam caindo o índice Bovespa. Isso aconteceu nos últimos meses. Mas, enfim, o próprio governo, se você falar, por exemplo, da Petrobras, que nós vamos falar mais na frente, ele tem mais de 50% das ações ordinárias, né, ações com direito ao voto. Então, queria que você explicasse um pouquinho para a gente aqui, Júlio, como é que é essa coisa de ações ordinárias, ações preferenciais, como é que funciona isso? Bom, falando do índice, né? Você falou, o índice do Brasil é o Ibovespa hoje, é o maior índice, basicamente o único, né, que rege as ações, né, da Bolsa de Valores. Ele é realmente muito concentrado em poucas empresas. Isso reflete também a nossa economia, né? A Bolsa, aliás, é um reflexo das economias, né? Então, o Brasil é muito concentrado em commodities e não podia ser diferente. A nossa Bolsa está muito concentrada em commodities, basicamente, né, principalmente, né, melhor dizendo, em Vale e Petrobras, né? Então, quando essas ações caem ou sobem, elas influenciam o índice imediatamente. As duas maiores, né? Se Exato. bem que, recentemente, né, um desses picos dentro da Bolsa, a Fintech, que é um banco financeiro digital, o Nubank, ele passou em valor a Vale, né? Sim. E já é uma ação que já está negociada na Bolsa de Nova York também. Ok. Mas, desculpa, continue aí. Não, ok. Você tem várias ações em crescimentos, né? A Pets, por exemplo, aí, né, que é a maior hoje franquia e loja voltado a esse mercado, né? Está crescendo muito na Bolsa. Mas assim, a grande influência ainda é das commodities, né? Essa concentração. E falando de ações propriamente ditas, você citou ações ordinárias, preferenciais, né? Hoje você tem um peso maior das ações preferenciais, né? As ordinárias estão... Desculpa, das ordinárias. Das ordinárias. Porque as preferenciais estão sendo não mais preteridas, né, pelas ações, pelas empresas. Então você tem hoje mais ações ONs, Eu acho que que até dão um direito a movimento voto, para que esse né? tipo de ação ela saia do mercado, né? E Sim, só as acredito. ordinárias, não é isso? Acredito que sim, que essa é a tendência. É só para explicar para quem está ouvindo aqui. Essa é a As ações tendência. ordinárias, elas dão direito a voto de quem tem a posse, né? Que tem o controle dessas ações. As preferenciais não dão esse direito, né? De votar, por exemplo, em assembleia de acionistas ou coisa desse tipo.
E elas dão só preferência para receber os dividendos primeiro do que os Exato. ordinários. São coisas meio... Eu não voto, mas o dinheiro é para mim. Exato. Mas aí hoje... Não esquecendo que na Assembleia de Acionistas que decide, em última instância, a divisão de dividendos, né? A distribuição de dividendos. Né? Foi bem lembrado isso, Arthur, porque a gente tem a lei das SAs, que todas as empresas de capital aberto têm que estar seguindo, e cada empresa tem o seu estatuto social. Então, baseado nessa lei e no estatuto, então a empresa ela tem que estar seguindo todo esse cronogramas e regras para que tenha essa política de transparência. E além disso, a gente tem um órgão regulador, que é a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que está sempre olhando e acompanhando todas... Que é uma autarquia federal. Exato, né? Que está acompanhando todas as empresas e também os bancos, corretoras que estão envolvidos no processo. Com o maior objetivo de proteger, né, o investidor, principalmente o pequeno, né, de possíveis fraudes, enfim, manipulações, né? A CVM está aí. A gente até tem um jargão no mercado, né, Wagner? Chama a CVM é o xerife do mercado. Né? Ela fica de olho aí, né, em qualquer irregularidade, qualquer fraude que possa haver. Exatamente. E ela atuar, né, de forma bem consistente, né? Exatamente. Muito forte. Né? Porque, vamos dizer, isso aí é fundamental, porque a gente está, querendo ou não, a gente teve um crescimento da nossa bolsa, principalmente na participação de pessoas físicas. Então as pessoas hoje... Que ainda é uma quantidade pequena em relação, por exemplo, a alguns países como os Estados Unidos, né? Se a gente for comparar com os outros países, o volume financeiro, o conhecimento das pessoas físicas e em tradição de investimento nesse tipo de mercado acionário, então ele é de muitos anos, então as pessoas têm esse hábito, então o conhecimento ele é mais amplo. E aqui a gente está tendo essa divulgação mais nos últimos anos, surgiu um efeito, teve um crescimento, mas para que a gente também cresça mais, a gente tem que ter um volume financeiro maior dentro da nossa bolsa, abrir mais para o investidor estrangeiro chegar, porque é ele que consegue dar o movimento na bolsa. Ele dá um movimento maior, né? Mas ele olha muito os indicadores macroeconômicos do país. Exatamente. Né? E aí, em segundo plano, ele olha a política monetária até chegar, de fato, na estrutura de governança e saúde financeira da empresa. Mas a gente teve, nos últimos momentos, a questão da bolsa, ela de vez em quando ela é questionada e não deveria ser, porque de fato, quando você tem uma situação que a gente está vivendo hoje, de inflação diminuindo e aí os juros vão caindo, as aplicações em renda fixa deixam de ser atrativas. Você vai buscar renda variável, que ações deveria ser um porto seguro, mas de vez em quando tem uns solavancos, né? Exatamente. A gente teve um solavanco em termos de credibilidade há praticamente 1 ano e meio atrás, foi a questão das lojas americanas, até hoje não resolvida. Né? Isso bateu muito na credibilidade, indiretamente na Bolsa, porque as auditorias externas não apresentaram nenhuma inconsistência no que elas viram. Na verdade, se viu depois que tinha um rombo muito grande. Vocês não acham que, nesse caso, a CVM deveria atuar mais fortemente, num caso desse como da Americanas, ou ela não tem instrumentos para isso? Olha, Arthur, esse caso que você citou da Americanas não foi um dos primeiros. A gente teve vários outros, a gente teve a IRB, né, antes da Americana, que também foi um outro baque no mercado. E só que a CVM, ela tem agora, vamos dizer, ela tem os instrumentos, mas só que ela é muito lenta em responder. Então, aquele investidor, pessoa física que não está habituado, que não tem esse conhecimento técnico de como funciona, às vezes ele entra no momento errado e aí se depara com uma situação dessa e é muito difícil recuperar uma perda, como aconteceu aí. A confiança, né? A exato. questão da confiança. Porque tem uma coisa também, né? Se você é um pequeno investidor e hoje até por valores
razoavelmente modesto, você pode se tornar investidor através das corretoras, né? Você vê uma situação dessa assim, mas eu vou confiar em quem? Exatamente. Né? Porque, a princípio, as empresas de capital aberto, elas têm as auditorias internas e elas têm que obrigatoriamente auditar os seus balanços. E isso aconteceu e não foi detectado nenhuma inconsistência. Até que se abriu a caixa de Pandora e tinha um rombo de bilhões de reais, já considerado o maior escândalo financeiro do Ocidente, nem do Brasil. Mas a gente vai dar uma rápida paradinha aqui, a gente volta já a conversar, lembrando que Negócios na Pauta tem o apoio da Cimento Bravo, das indústrias Psyllo e da loja Centro Elétrico. Vamos fazer uma rápida pausa e mais tarde, no próximo bloco, nós vamos continuar falando aqui sobre mercado de capitais, ações de distribuição de dividendos. Fique aí, que já voltamos.